Oiê! Hoje eu trouxe isso aqui pra vocês verem, ó. Quem tá me assistindo tá vendo um prato preto com algumas lasquinhas lascados. Um prato de sobremesa, outro prato de sobremesa, um prato de raso de janta, né? Ó, tudo lascadinho. Esse aqui é o maioral. Calma, deixa eu guardar esses pratos direito, senão nem eles me sobram. Esses 4 pratos faziam parte de um jogo de 6 cada um. Então, tinham 6 pratos rasos, 6 pratos de sobremesa, 6 cumbuquinhas, tipo bowl, assim, que eu fazia de prato fundo, e só. Eu acho que era isso. E esses são os guerreiros que restaram pra mim aqui. De 6 anos que eu saí da casa dos meus pais, né? Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu saí da casa dos meus pais pra morar sozinha. Foi esse jogo de jantar. E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque eu sou a famosa desastrada. Eu me denomino como desastrada. As pessoas me chamam de desastrada. Inclusive tem uma brincadeira na minha família que a minha cunhada fala que a minha sobrinha não puxou nem pra ela nem pro meu irmão, puxou pra mim. Que ela é desastrada igual a mim, que ela fala alto igual a mim. Enfim, como tudo na minha vida, nada passa despercebido, nada passa sem uma boa reflexão profunda sobre as coisas. Eu estava refletindo sobre isso. Na verdade, eu reflito sobre esse meu desastre há muito tempo. E vim compartilhar com vocês algumas das conclusões que eu já cheguei a respeito disso. Porque eu tenho certeza absoluta que alguém vai se identificar comigo por aí. Ou vai conhecer alguém que faz as coisinhas desse jeito que eu faço também. Gente, por que meus pratos são quebrados? Porque eu odeio lavar louça. E aí, eu vou sujando louça e eu coloco na pia de qualquer jeito, porque eu falo, eu já lavo, daqui a pouquinho eu já vou lavar, tá aqui. E aí eu chego lá pra lavar a louça, tem um mundo de louça. Às vezes não é nem um mundo de louça, mas tá tão desorganizado, eu não organizei na pia, que parece que tem muita louça. E aí, eu vou lá e começo a lavar sem organizar essa pia, mas com ordem para lavar louça, porque eu tenho ordem para lavar louça. Então, se eu peguei um prato, lavei um prato, e ainda tem prato na pia, só que tá lá embaixo, porque eu não organizei, eu vou puxar o prato que tá lá embaixo, porque é hora de lavar os pratos. E aí, Niki, eu puxo o prato para lavar a louça, ele bate em alguma coisa, ele esbarra em alguma outra coisa, ele cai, ele lasca. Porque ele não tá organizado, né? Porque ele é uma peça frágil. Também tem outra coisa, que é o escorredor de louça. Às vezes com esse tanto de louça que eu espero para lavar e não lavo, ele vai ficando cheio, abarrotado. E aí eu vou tendo que fazer uma engenharia do empilhamento. E aí um prato ou outro, uma cumbuca ou outro, um copo ou outro não resiste, escorrega, não consegue ficar ali. E aí cai e quebra. Eu sou desastrada? Não deixo de ser. Isso aí é o quê? É ser desastrada, né? Mas eu acho que eu sou mais ansiosa do que desastrada. Porque assim, o que eu vou fazer com os 2 minutos que eu vou perder lavando o prato e o copo que eu sujei ali na hora? Eu moro sozinha. É isso que eu sujo de vez em quando. Eu vou tomar um lanche e eu sujo um copo e um prato e um talher. É 2 minutos que eu lavo, que não fica louça na pia, que não abarrota o meu escorredor de louça. Ok, tô com preguiça, deixei acumular a louça de um dia. Lava essa louça, querida. Quando vai pôr ali na pia, por que não organiza? Por que não coloca prato em cima de prato, talher do lado, o copo ali em cima da pia? Por que, meu amor? Por que não faz isso? Não faz. Não faço. Aí, como se não bastasse, começa a lavar louça desse jeito. Aí, menina, tá um copinho aqui na beirada do meu cotovelo? Enxerido, né? O que esse copo tá fazendo aí? Quem botou ele ali?
Fui eu. E aí o meu próprio cotovelo, né, cutuca o braço ali, derruba. Gente, segue nos próximos minutos tudo que eu consegui fazer com o tempo que eu salvei, não lavando essa loucinha de 2 minutos, não organizando a pia pra lavar a louça. Exato. Nada. Não ganhei nada, não fiz nada com esse tempo. Que maluquice isso, cara. Tem uma outra situação que combina com isso que eu tô contando, que foi o dia em que eu resolvi parar pra pensar nisso tudo mesmo. Que, de fato, esse meu desastre, entre aspas, atrapalhou minha vida de verdade. Era um dia de atendimento presencial. E aí, eu tinha acordado meio atrasada e eu precisava comer, passear com o meu cachorro, tomar banho, né, me arrumar, enfim, e ir pra clínica. Tudo isso num espaço de tempo muito apertado. O que eu fiz? Eu fiz tudo mal acabado. Eu saí pra passear com o Vitor, fiz um passeio de 10 minutos com o coitado. Eu não deixava nem ele cheirar as coisas direito, ele só fez xixi e cocô, e eu ainda ficava puxando a coleira pra ir embora logo. Então foi um passeio de merda. Cheguei em casa, coloquei tudo que tinha no liquidificador pra fazer um shake proteico, né, whey, banana, pasta de amendoim, leite, fruta, sei lá. Botei tudo aquilo lá pra bater. Fui tomar meu banho de 5 minutos. Tomei um banho rapidão enquanto o shake estava batendo. Então o banho foi rápido mesmo, imagina. Saí, fui desligar o shake. E aí o meu liquidificador é aqueles de shakeira, sabe? Tirei a shakeira, né, do negócio do liquidificador. Coloquei a tampa da shakeira, mas eu não rosqueei. Deixei em cima da mesa, pensei, hora que eu estiver indo pra clínica, eu vou tomando isso no Uber. Nossa, eu ganho um tempão aqui, o tempo que eu tenho agora é só pra me arrumar. E fiz isso, fui me arrumar. Terminei de me arrumar, pedi o Uber. O Uber chegando já, tipo, 3 minutos tô aí. Dei tchau pro Vitor, fui arrumando a casa, pegando chave, não sei o quê, puxei o shake pra levar. Nick, eu puxei o shake, só veio a tampa na minha mão e ele se espatifou por todo o chão da minha casa. Eu atrasada, o Uber chegando. Vocês acham que eu chorei? Nem chorei. Vocês acham que eu dei risada? Não dei risada. Eu simplesmente puxei, caiu, eu vi aquilo tudo no chão, eu saí correndo, peguei um rodo, puxei o máximo que eu podia, assim, do shake no rodo, peguei um pano de chão, coloquei por cima também, dei uma limpada o máximo que eu podia ali por cima, só pro Vitor não lamber tanta coisa que eu nem sabia se ele podia comer aquilo, mas com certeza ele lamberia. Passei esse pano, coloquei no tanque, coloquei a shakeira, as coisas tudo na pia, de qualquer jeito. Tranquei minha casa e fui pra clínica. Aí eu sentei no Uber, dei uma respirada, olhei pra minha camisa, estava suja de shake, eu não tinha visto. Ai, vai tomar no meio do c... também, sabe? Fiquei puta, mas ao mesmo tempo, eu já tô tão ligada nos meus funcionamentos, que eu falo, ai, vai esse é isso mesmo. Era isso que ia acontecer. Você não muda, querida. O que você tá querendo com essa pressa toda? E aí eu falei, não, tá, vamos lá. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais que isso seja um problema na minha vida. Spoiler, ainda é. Isso já aconteceu há um bom tempo e eu continuo sendo desastrada em várias coisas. Mas eu melhorei. Por que eu funcionei desse jeito? Essa pressa, essa ansiedade na busca de tentar salvar algum tempo, ela só me atrasa. E ela só me faz mal, porque acabei ficando sem comer, né? Sem me alimentar. O passeio que eu fiz com o meu cachorro foi uma merda. Eu me arrumei muito rápido. Não é a forma como eu gosto de funcionar de manhã. Minha manhã foi assim... E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que eu queria ser a melhor. Eu queria ser a melhor mãe de pet, eu queria ser a melhor pra mim mesma, né, no meu cuidado ali da manhã, eu queria ser a melhor psicóloga, eu queria entregar o meu melhor. Num espaço de tempo que seria impossível. Eu deveria ter deixado o meu cachorro em casa e não ido passear com ele
uma vez na vida, tá tudo bem, beleza. Pode ser que ele fizesse alguma coisa em casa, ficasse muito estressado de passar o dia sozinho. Acontece, é uma vez na vida que isso acontece, mas eu não aceitei isso. Se eu não tivesse ido passear com ele, eu teria conseguido talvez fazer o shake e tomado ali, sem precisar deixar para tomar no caminho da clínica. Ou então, se eu não tivesse feito nenhuma dessas duas coisas, se eu só tivesse acordado, me arrumado para ir para a clínica e talvez aproveitado esse tempo todo para, sei lá, fazer um pedido, pedir uma comida pronta para chegar lá na clínica, para eu me alimentar antes de trabalhar, para eu conseguir ser uma boa psicóloga, né, diante do que a gente conversou na semana passada, sobre a minha importância de estar alimentada para eu fazer meu trabalho bem feito. Não, quis fazer tudo, quis dar conta de tudo. Não quis faltar em nada. E eu acho que esse é o grandíssimo ponto da conversa de hoje. A falta. Eu odeio a tal da falta. Eu odeio não conseguir dar conta de tudo. Como assim, se eu acordo e eu tenho 3 coisas para fazer, eu não vou fazer essas 3 coisas? Eu vou fazer essas 3 coisas, nem que elas saiam assim horríveis. Do jeito que saiu, né? Um passeio de merda, um shake no chão, uma psicóloga trabalhando em jejum. Olha só como eu consegui dar conta de tudo, né? Aceitar que muitas vezes a gente vai ter que lidar com a falta e com o não dar conta de fazer tudo, vai ser o caminho para a gente conseguir ficar no presente da melhor maneira possível. E não é porque um dia ou outro a gente se atrasou e não conseguiu dar conta de todas as demandas que a gente é péssima, que eu sou uma péssima mãe de pet, que eu sou péssima no meu autocuidado, que eu sou péssima psicóloga, enfim. Só que como que para pra pensar nisso? Na rotina do dia a dia, do automático. A gente não para. Eu só consegui parar pra pensar nisso quando aconteceu. Quando todos esses episódios aconteceram um atrás do outro, inclusive. E, na verdade, o que me deu gatilho para gravar esse episódio foi que eu estava lavando louça e eu lasquei mais um pedacinho do prato. Eu falei, não, velho, não é possível isso. E aí me veio todo esse fio na memória. Eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso no podcast, porque eu não acho que eu sou a única pessoa que sofro desse tipo de ansiedade. Uma ansiedade, gente, que não é ansiedade para chegar logo na clínica e atender meus pacientes. É uma ansiedade generalizada que abarca todas as coisas da minha vida. É ansiedade desde passear com o meu cachorro a lavar uma louça rápido, porque eu não posso perder tempo, porque eu tenho que dar conta. E é isso, vou dar conta do quê? Perder tempo por quê? O que eu vou fazer? Com esses 2 minutos que eu ganhar, sendo rápida assim, fazendo as coisas todas mal feitas, só para conseguir fazer tudo o que a minha cabeça delegou que eu preciso fazer. Eu acho que eu entender que eu tenho valor, mesmo quando eu falto, é a chave para eu parar de ser desastrada. E um pouquinho menos ansiosa. Entende? A minha ansiedade e o meu desastre, eles estão intimamente ligados. Porque se eu faço esse caminho, então, deixa eu lavar essa loucinha aqui, rapidinho. 1 minutinho eu lavei. Ou então, deixa eu organizar essa louça que tá toda bagunçada aqui na pia, para eu ter uma experiência melhor e tentar não quebrar nada. E no fim, acabar tendo essa constatação de que eu não quebrei nada. Então eu não fui tão desastrada. Mas eu precisei não ser tão ansiosa. Eu precisei lutar contra esse instinto meu que vem de querer ser um furacão, passar por cima e resolver tudo o mais rápido possível. E eu falando de louça e de shake, mas é assim também para as minhas emoções. Eu sou a pessoa que fica muito mal de esperar para resolver alguma coisa. Tem alguma coisa dando errado com a minha família, com os meus amigos, com alguém que eu tô me envolvendo amorosamente. Eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero destrinchar o assunto, eu quero resolver. Quer me matar? Você fala assim, olha, eu preciso de um tempo para pensar melhor. Eu preciso de um espaço. Nossa Senhora. Preciso de um espaço para organizar melhor as minhas ideias. Nossa, é assim, torturante para mim.
Tô zoando, não é mais torturante. Já foi muito, gente. Eu não conseguia dar esse espaço. Eu falava, não, mas vamos conversar, vamos resolver, vamos sentar aqui, o que que eu fiz, me desculpa, foi alguma coisa que eu falei, sabe? Essa ânsia mesmo. E nessa ânsia de querer resolver as coisas dessa forma, era como se eu estivesse lavando a louça de qualquer jeito, batesse o braço num copo e caísse, né? O desastre acontecia. Porque emocionalmente a gente pode fazer isso com os outros também, né? Nessa de tentar resolver a qualquer custo, a gente pode falar algo que não deveria ter falado, que não era o momento de ter sido falado. A gente pode não conseguir ouvir o outro da maneira que ele precisa ser ouvido. E aí é copo que quebra, emocionalmente falando também. Algo pode se quebrar dentro dessas relações por conta dessa ansiedade. E por mais que seja muito claro as motivações, o porquê que essa ansiedade aparece em tantos lugares na minha vida, né, que é por conta dessa falta, eu não saber muito bem lidar com a falta, é muito difícil aceitar simplesmente isso. É isso. Sou ansiosa porque eu não sei lidar com a falta. Sou ansiosa porque eu quero ficar preenchendo essa falta a qualquer custo. Eu sou ansiosa porque eu acho que quanto mais coisas eu fizer, eu vou conseguir fazer mais ainda. E talvez se eu fizer muita coisa, essas faltas são preenchidas. E não é bem por aí. E é muito louco, né? Porque eu sou psicóloga, eu sei que não é bem por aí. Mas ainda assim a gente continua tentando. É uma angústia ter que lidar com esses vazios, ter que lidar com essas faltas. E aí, para mim, foi muito importante desenvolver alguns recursos emocionais para lidar com essas faltas. Abraçar elas mesmo, fazer amizade com elas, sabe? Então tá, eu acho que para ser uma mãe de pet eu tenho que fazer isso, isso e aquilo outro. E hoje é um dia que eu não consigo fazer isso, isso e aquilo outro. Eu só consigo fazer isso e isso. Isso não me torna uma péssima mãe de pet. Porque a maioria dos dias eu consigo fazer isso, isso e aquilo outro. É só hoje que eu consigo fazer isso e isso, só. E se isso se tornar uma constante na minha vida, eu passar a não dar conta de ser a mãe de pet que eu gostaria de ser, eu vou precisar buscar resolver isso de outras formas. Deixar meu cachorro mais dias na creche, para eu não me sentir tão culpada de não dar conta de fazer as coisas com ele. Pedir pra minha mãe vir aqui na minha casa cuidar dele porque eu acordei atrasada e eu não consegui dar ração e eu não consegui passear. Whatever, não sei. Eu vou ter que ir atrás disso. Mas isso tudo ainda cabe num lugar de você é uma boa mãe de pet. Nessa situação toda do shake, por exemplo, eu poderia muito bem ter parado, refletido, pensado, qual é a minha prioridade hoje? Caramba, eu vou trabalhar o dia inteiro, eu preciso me alimentar. Faz um coque lambido na cabeça, se arruma mais ou menos, que né, foi já o que eu fiz, coitadinha de mim aquele dia, foi triste assim. Eu fui feia trabalhar. Mas se alimenta então, sabe? Criar esses recursos, parar para pensar no que essas faltas estão dizendo. Que no meu caso, nesses exemplos que eu dei, as faltas estavam me dizendo: você é uma péssima mãe de pet, você é uma péssima psicóloga, você é uma péssima pessoa em se cuidar. Só porque um dia eu acordei atrasada. Sabe? Calma, Heloísa. Calma. Eu acho que vocês vão saber desse livro, porque ele é bem famoso, inclusive por conta da Jujute que leu ele num episódio de YouTube, A Parte que Falta. Eu tenho esse livro, tenho as duas partes dele, a parte que falta e a parte que falta encontra o grande O. Se você não sabe do que eu tô falando, procura no YouTube A Parte que Falta, que a Jujute lê esse livro, é um livro infantil. Ela lê esse livro inteirinho e ele é muito legal. Uma das coisas que eu lembro de cor desse livro é que o personagem principal, assim, né, que é uma bola, ele tá faltando uma fatia, assim, de pizza, sabe? Então, é tipo um Pac-Man. E ele sai rolando, assim, ladeira abaixo. Mas por conta dessa parte que falta nele, ele trava numa pedra, ele bate num animal, sabe? Ele não consegue rolar a ladeira abaixo constantemente. E essas paradas, essas travas que acontecem com a bola,
fazem com que ele tenha conversas legais com uma borboleta, faz com que ele consiga apreciar uma paisagem. E aí, quando ele, por fim, consegue encontrar perfeitamente a parte que falta nele, essa fatia de pizza que estava faltando, ele vira uma bola perfeita e ele sai rolando ladeira abaixo e ele não consegue parar para mais nada. Ele simplesmente rola ladeira abaixo e ele começa a sentir falta desses momentos de apreciar uma conversar com um animalzinho, enfim. A mensagem que ficou para mim desse primeiro livro foi essa, de que são as faltas que nos movimentam de uma maneira que a gente busque sempre nos preencher de coisas que fazem sentido pra gente. Porque é isso, às vezes a gente vai encontrar um encaixe perfeito, vai confluir com esse encaixe perfeito e nada mais ao redor vai importar. Isso não é nada saudável. Às vezes a gente não para pra pensar que essa falta tem um valor tremendo na nossa vida. E que se a gente preencher ela, a gente deixa de aproveitar coisas, momentos, situações que são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. A ansiedade, a pressa de preencher tudo de qualquer forma ou com rapidez me fez perder dinheiro, um jogo de prato inteiro. Vou ter que comprar outro, porque eu não consigo nem ter um date na minha casa, se eu quiser. Meus pratos estão tudo fodidos, não consigo receber as pessoas aqui. Meus amigos vêm aqui, eu tenho que pedir pizza e oferecer guardanapo pra eles. Então, além disso, né, de dinheiro, me fez perder essa confiança em mim, de que não é porque eu não consegui fazer tudo o que eu preciso fazer para me sentir uma boa pessoa, que eu não sou uma boa pessoa. A ansiedade me tira a possibilidade de ser carinhosa comigo, porque parece que eu preciso provar com atitudes o meu valor. E provar sempre, e provar a todo momento. E não. Eu precisava desse shake derrubado no chão para parar. Pra falar, chega disso. Calma, gata. Eu precisava perder todos os meus pratos, praticamente, para falar, e aí? Quando é que você vai olhar para isso? E aí é ladeira abaixo, né? Porque, de novo, é prato, é shake, ok, mas são relações, né? Que você tem que olhar para trás, você puxa lá, rebobina a fita e fala, isso aqui também faz parte do meu funcionamento, né? Eu também perdi, talvez, momentos, situações, pessoas, por conta desse funcionamento. Eu vou deixar de ser assim, agitada, ansiosa? Muito provavelmente não, gente. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que quer abraçar o mundo, que quer fazer milhões de coisas, eu sou curiosa, eu quero viver tudo, mas nessa fase da minha vida eu tô entendendo que não dá pra ter isso a qualquer custo. Eu preciso também de um momento pra descansar, eu preciso também me organizar pra tirar melhor proveito de experiências que eu quero viver. O meu sonho ainda é comprar uma lava-louça. Eu quero comprar uma lava-louça. Mas eu já estou conseguindo organizar melhor os copos, os pratos e os talheres ali na pia. Uma vez ou outra eu deixo passar, fica aquela bagunça. Mas depois de parar e fazer essa reflexão, eu tô ali deixando o copo de qualquer jeito. Daí eu falo, não, vamos organizar, né? Vai ser melhor pra Elô do futuro, vai ser melhor pra ansiedade. A gente não vai fazer nada com esses minutinhos aqui que a gente ganha. E aí, como em todos os episódios eu faço, quero te convidar pra pensar na sua vida. O que a sua ansiedade tá roubando de você? O que a sua pressa tá roubando de você? Porque no fim, a gente acha que tá ganhando, né? 5 minutos. O que a gente faz com esses 5 minutos? Eu falo assim, o que eu vou fazer com os 5 minutos que eu estou acelerando no trânsito, ultrapassando todo mundo, xingando todo mundo, buzinando pra todo mundo e passando na frente de todo mundo? E aí? Não, sério mesmo.
No máximo, aí para no semáforo, aí para no semáforo. Toda a Fórmula 1 que a gente fez foi por água abaixo, porque todo mundo já chegou ali perto de você de novo. Ou então é isso. O que eu vou fazer com esses 5, 10 minutos que eu cheguei antes? Claro, às vezes a gente tá falando de um lugar de atraso, de pressa, de urgência, de emergência, mas não é esse o caso, gente. Eu sei que quem é ansiosa aí é ansiosa em todos os momentos. A gente só quer chegar antes, não sabe nem por quê. A gente só quer terminar logo, não sabe nem por quê. A gente só quer fazer com pressa, não sabe nem por quê. E aí vive nessa angústia, vive nessa afobação, se machuca, quebra as coisas, perde pessoas. A resposta para isso não é só, vamos aprender a lidar com as faltas, vamos fazer amizade com as nossas faltas, com os nossos vazios. Não, porque a ansiedade tem a ver com muitas outras coisas, tá? Mas acho que isso tudo que eu tô conversando com vocês hoje é uma delas. A gente querer dar conta de tudo. A gente querer preencher a qualquer custo, de todas as formas. Com um prato, com shake, com DR, com 1000 coisas pra fazer, com 1000 ideias pra pensar. Calma, tá? Porque a falta sempre vai existir. A vida acontece pra gente suprir mesmo essas faltas. Quando a gente fechar um buraco, se a gente fechar um buraco, outro vai aparecer. Já diria Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, se a gente não der essa freada, gente, se a gente não apreciar a paisagem no meio do caminho, a nossa vida vai passar como se fosse a bolota desgambelando pela montanha. Desenfreada. Só esse caos. E a gente não quer isso. A gente quer desfrutar de algumas coisas, né? Bom, eu quero. Espero que você também queira. Essa semana pude pouco, mas ainda assim pude. Esse episódio é a prova de que eu estou aprendendo a lidar com essa falta. Hoje eu não tive nem roteiro. Eu simplesmente estava lavando a louça e falei, tá aí, vou conversar com ela sobre isso, então... uma grande tentativa de lidar com as minhas faltas. É isso por hoje. Continuem comentando. Se você não me segue lá no Elon Machado Psicologia, por favor, me siga. Eu posto outras coisas para além dos cortes do podcast lá. Vai ser da hora te receber. E até semana que vem. Um beijo.